boa noite a todos, boa noite aos irmãos que acompanham aqui pelo Meet e boa noite aos irmãos, ou bom dia, boa tarde, né? À medida que verem aí os vídeos pelo YouTube. Então, Deus abençoe a vida dos irmãos. Daremos sequência esta noite a mais um estudo de Apocalipse. Então, já direto para o texto, já oramos. Vamos para a leitura do nosso texto de hoje. Apocalipse capítulo 3, versículos de 7 a 13. Hoje tratando aí da penúltima igreja, se não me engano penúltima igreja, e falaremos sobre a igreja de Filadélfia. Então, carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas. Diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqueles irmãos que têm acompanhado, né? A igreja aqui, né, das 7 igrejas de Apocalipse, nós vemos sempre esse mesmo padrão, né? Ele vem aí fazendo primeiramente, né, uma referência àquilo que ele já vem tratando no capítulo 1, né, sobre a grandeza de Cristo e tudo mais, o seu poder, a sua autoridade, não mais um Cristo, né, que morreu, que esteve aqui, humilde, mas um Cristo agora glorioso, né, resplandecente na sua glória e com toda a autoridade, né, como ele coloca ali, que tem a chave de Davi e tudo mais. E nesse desenvolvimento ele faz uma apresentação de acordo com aquilo que a igreja vinha passando por dificuldades. Então é quase que um conforto. Depois, normalmente, né, ele coloca um ponto positivo, em algumas nós vemos que até nem tem, né? E depois ele coloca um ponto negativo e uma promessa final. E a igreja de Filadélfia, né, assim como foi a igreja de Esmirna, nós vimos que, e vamos ver hoje também, que ela não tem nenhum ponto de repreensão, né? Então, visto que nós temos aí várias igrejas, né, com o nome de Filadélfia. Então, traz aí esse sentido, né? A igreja das cartas aí de Apocalipse que não tem nenhuma repreensão. E uma igreja, dá para a gente se dizer assim, considerada fraca, né? E sem expressão, mas aos olhos de Deus, grandiosa. E aí a gente vê, né, que aos olhos humanos nós podemos ter uma percepção, mas aos olhos de Deus nós sabemos que ele tem aquilo que realmente importa, né? Então, vamos aqui trabalhar o panorama, né, como sempre fazemos, histórico e cultural das igrejas. Por que que a gente faz isso, irmão? Só para ficar claro, né? Porque a referência que Jesus faz está inteiramente ligada ao contexto cultural da região. Porque senão, irmão, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, se a gente pegar ali, eis que tem uma porta aberta, né? E a gente, não, então agora Jesus tem uma porta aberta para a sua vida, né? Como a gente vê, né, o pessoal fazendo as promessas hoje em dia, né? Então, eis que te digo, né? Hoje Jesus tem uma porta aberta para a sua vida. Sem a gente entender esse contexto cultural, irmãos, a gente vai achar qualquer coisa, né? A gente pega o texto pelo texto e sai achando pretexto, né? Falando bobagem por aí. Mas, quando a gente vê o contexto cultural, analisa um pouco da região, a gente começa a perceber que
Jesus, ele conhece, e aqui ele conhecia aquela região. Então, as coisas que ele lista e que ele fala é de conhecimento próprio daquilo que estava acontecendo com a região. E isso é muito confortador, né? Também nesse sentido, porque se a gente olhar para a nossa igreja hoje, no contexto cultural que a gente vive, Jesus sabe. O contexto de cidade que nós moramos, Jesus sabe. As dificuldades e demandas que nós temos com relação à estrutura, seja ela no âmbito local ou no âmbito regional, Jesus sabe. As pressões que nós enfrentamos hoje como igreja, Jesus sabe. Então é confortante saber que Jesus não está alheio à sua igreja, que as coisas acontecem de forma aleatória, mas em todas as coisas Cristo tem propósitos e o próprio desenvolvimento dessas dificuldades ou em meio a essa dificuldade é algo que precisa sempre permanecer, que é o que ele vem falando aqui, inclusive para a igreja de Filadélfia, que é a sua fidelidade. Então, independente, apesar de Cristo conhecer, saber perfeitamente aquilo que cada um passa no aspecto local, aquilo que a igreja tem vivido, aquilo que você também tenha vivido aí no seu contexto pessoal, o que você não pode perder de vista é a sua fidelidade ao Senhor. Então, não é algo que eu sempre pontuo lá na igreja, né? Às vezes a gente fica buscando um algo a mais, mas esse algo a mais é justamente essa fidelidade ao Senhor. Isso é rotina, isso é diário, isso é, como sempre falo, né, o arroz e feijão de Deus, e é isso que vai manter e sustentar a sua igreja. Então, Filadélfia, né, atual Al-Azehir, né, na Turquia. Hoje até fui pesquisar ali o lugar, depois eu vou compartilhar um vídeo aí no grupo para os irmãos. Tem um pastor que ele fala diretamente de lá, ele mostra as ruínas, bem legal. Foi fundada por volta de 189 a.C. por Átalo II, Filadélfia, rei de Pérgamo. O nome Filadélfia significa amor fraternal. Se os irmãos forem pesquisar, vocês vão ver que tem uma relação dele com o irmão, né? No sentido dele amar muito o seu irmão. E a ideia ali pode significar também, né? Filadélfia, né? Filos e Delfos, no sentido de amor de irmão, né? Amor entre irmão. E traduz-se ali também no sentido de amor fraternal, que vai desaguar também no mesmo sentido, né? E aquilo que é a expressão do nome da igreja, né? A igreja de Filadélfia, é uma expressão daquilo que acontecia nesse contexto da igreja. Esse amor entre irmãos, esse amor fraterno, né? Era também, e a gente vai ver isso aqui, né? Uma das marcas dessa igreja. A cidade foi construída com a intenção de difundir a cultura grega, né? No período aí helenista, né? Na região da Frígia e da Lídia, uma espécie de porta cultural. Então, qual que é a ideia aqui? A cidade foi feita de forma estratégica, né? Ela foi desenvolvida para ser uma porta cultural. Olha aí a expressão, irmãos, uma porta. Né? Aquilo que nós já lemos no texto. Então, a ideia é que se difundisse ali, né, a cultura grega por meio da cidade de Filadélfia, né? A ideia é que a cidade seria uma porta aberta da cultura helenista, né? Ali para aquele contexto. Então, a gente vê, né, isso no período aqui das cartas, né, da carta de Apocalipse, nós vemos ali se difundindo, né, o período helenista, né, a cultura grega, né, a ideia não mais, né, dos povos apenas invadirem, né, e tomarem conta, mas eles também culturizarem. Olha, nem sei se existe termo, mas a ideia de levar a cultura, né, também para esse povo que seria então governado, né, de maneira que isso aumentaria, né, o seu poderio, né, não somente tê-los como escravo, né, mas tê-los também como fazendo parte do povo, né. E sem mais delongas, né? Senão isso aqui dá muita coisa para a gente conversar, irmão, se a gente trazer isso para os nossos dias. Era um centro de vinhedos e agricultura. Dionísio, né? O deus do vinho, era amplamente cultuado. Como sempre, né? Algo que era referência no contexto lá, tinha uma referência também religiosa, né? Nada diferente dos nossos tempos, irmãos. Tudo aquilo que ele se desenvolve num contexto cultural da região, ele sempre vai ter um quê? Um aspecto religioso, né? A gente tem visto isso também, inclusive no nosso contexto aqui. Situado em uma região sísmica, né? Foi atingida por vários terremotos, especialmente o de 17 depois de Cristo, que destruiu parte da cidade. Muitos falam aqui até que foi boa parte, né? Quase que a cidade inteira. Muitos moradores passaram a viver fora da cidade,
temendo desabamentos, e essa instabilidade geológica serve de pano de fundo, olha aí, para explicar mais um versículo, dele nunca jamais sairá, né? A ideia de trazer esse contraste de segurança, porque eles viviam saindo de lá justamente por causa dos terremotos, ou às vezes até posavam, né, fora das casas com medo aí, né? Então tinha uma forte comunidade judaica, que é o que ele vai chamar de sinagoga de Satanás, mais uma vez, né? Ele já se refere, né, a isso, que exercia influência social e perseguia os cristãos. William Hendricks diz que Filadélfia era pequena e fraca em influência política, mas grande em fidelidade espiritual. Então, aos olhos dos homens, uma região ali que não servia para nada, né? Só terremoto, as coisas não iam para frente, apesar de ter sido feita como um contexto de porta cultural ali, né, para difundir ali as ideias helenistas, né? A gente vê que tomou outras proporções, né, principalmente no campo político. E aí, vamos para o nosso texto. Hoje seremos bem práticos, irmãos. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Destinatário, como nós já temos trabalhado, né, a cada carta, ao anjo da igreja, fazendo referência ao líder da igreja, né, o pastor, digamos assim, para transmitir a mensagem ali. O remetente, nós vemos que é o próprio Cristo, né, que vai destacar algumas qualidades, né, ou se colocar numa condição de autoridade que seria confortante para a igreja naquele contexto. Então a descrição de Cristo aqui é única e profundamente significativa para a promessa que ele fará à igreja, o santo, o verdadeiro, né? O título enfatiza a santidade absoluta, a pureza de Cristo, bem como sua autenticidade, né? Ele é moralmente impecável, separado de todo mal e a realidade definitiva de toda a esperança e salvação. Isso aqui já para trazer aí conforto. E aí, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, Cristo, né, como verdadeiro herdeiro do trono de Davi. Aí, colocando já no sentido de descendência, né, Jesus sendo descendente direto de Davi, no sentido de cumprimento, né, daquilo que seria, né, o Messias que viria. Possui toda a autoridade messiânica, né, e soberana. Ele tem o poder de abrir as portas, né, as oportunidades e ministério, né, salvação, acesso ao reino de Deus, e fechá-las, impedir o acesso e encerrar oportunidades. Ninguém pode anular os seus desígnios ou as suas ações. E aí, chave de Davi, o texto já faz alusão a Isaías 22, onde ele diz lá, né, porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Então, muito daquilo que a gente vai ver, né, ao longo de Apocalipse, apesar de a gente falar, Apocalipse é uma questão futurista, né, a gente vai ver que, de fato, todas as dúvidas que nós temos com relação a Apocalipse, né, nós encontramos elas no Antigo Testamento, né, ou boa parte delas, né, a gente vê as referências já listadas aqui no texto bíblico. Então, a autoridade messiânica para abrir e fechar portas, Cristo é quem tem o poder soberano sobre o reino. Aqui o que Jesus abre, ninguém fechará, e o que ele fecha, ninguém abrirá. Sem dúvida, essas palavras trouxeram muito conforto e encorajamento aos crentes de Filadélfia. Os cristãos estavam sendo perseguidos pelos judeus da cidade de Filadélfia, e aí o comentário de George Led, né? Os judeus de Filadélfia afirmavam que somente eles eram o verdadeiro povo escolhido do Senhor e que tinha em seu poder a chave do reino de Deus. Essa era a ideia, né? E as pressões que eles recebiam por parte dos judeus, que a revelação foi dada para os judeus, que tinha que se tornar judeu para que você fosse salvo, circuncisão e uma série de coisas, né? E o próprio Jesus reprova aquela ideia ao declarar que ele é quem tem a chave e que pode abrir e fechar a porta do reino de Deus aos homens. Deixa eu só colocar aqui. Isso, que aqui também ele está listando, mas no sentido de chave, né? Depois ele vem listando com a questão de porta. Então vamos seguir, irmãos. Conheço as tuas obras, e aí, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Lembrando que ele acabou de falar, né,
quem tem essas chaves, quem tem poder de abrir e fechar. Que tens pouca força, entretanto, aí no sentido do conheço as tuas obras, né? Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então conheço as tuas obras, mais uma vez, né? Jesus já fez referência a outras igrejas com relação a isso, né? Ele tem um conhecimento íntimo e pessoal na vida e do serviço da igreja. Isso aqui também, só para ponto mais prático aqui com relação ao texto, Jesus sabe o que acontece no âmbito da igreja. E aí isso aqui nos livra de muitas coisas, né? Quando você lê aqui, conheço as tuas obras, Cristo conhece perfeitamente o que está acontecendo dentro da igreja. Ou seja, de forma que aquilo que fazemos, se fazemos com a intenção correta, nós sabemos que fazemos para Cristo e que Ele conhece as obras que estão acontecendo. E aí tira, né, todo e qualquer preciosismo dentro da igreja, né? Ou as pessoas querendo, sei lá, aparecer por causa de ministério, ou querer fazer um vínculo direto que tem que estar aparecendo, né, o tempo todo. Então, nesse sentido, irmãos, são palavras que confortam. Conheço as tuas obras. Quem é que conhece e quem é que precisa conhecer as obras que acontecem na igreja? É Cristo. Né? E se a gente faz para Ele, a intenção correta de se fazer é Ele sabendo, irmãos. Então, a gente se livra, né, nesse sentido, de todo e qualquer tipo de orgulho, né, seja ele espiritual, seja ele no sentido de querer aparecer, né, diante da igreja. Enfim, a gente tem que, né, lidar de forma bem prática com isso, porque senão a gente fica colocando que é óbvio, irmãos, que nós vamos prestigiar irmãos que fazem, que organizam as coisas, mas a intenção deve ser sempre colocada em prova, né? Porque quem conhece as obras da igreja é o próprio Cristo, né? Como ele descreve aqui. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E aí a primeira promessa, né, e o grande elogio. A porta aberta aqui, né, é uma oportunidade divinamente concedida que ninguém pode impedir. Pode se referir a uma oportunidade de evangelização, acesso ao reino de Deus e a autoridade de Cristo, né, que é a chave de Davi, garante que essas oportunidades para o reino de Deus não serão fechadas. Por quê? Porque é ele quem tem as chaves, né? Então não adianta ter uma porta se você não tem chave, né? Então quem abre a porta de oportunidades para a igreja, e aqui é no sentido de evangelização, né? Especificamente, é Cristo. E aí, vamos lá, irmãos. Isso aqui vai desaguar em muita coisa se a gente pegar aqui em termos de aplicação para os nossos dias. Às vezes, irmãos, a gente olha como igreja algumas coisas e aquilo que é uma porta de oportunidade, às vezes a própria igreja vai lá e quer fechar ou nem abre a porta, né? Então, perceba, irmãos, que ter um relacionamento com Cristo, compreender que Ele tem as chaves, que Ele é quem abre porta de oportunidades, irmãos, isso facilita o desenvolvimento da igreja. Porque se a gente pegar aí, né, tempos atrás, só para não ir muito longe, né, mas as igrejas não tinham contato nem com rede social, né, por achar que era coisa do inimigo, por achar que era uma coisa... Gente, hoje, uma porta aberta, né? Uma porta de evangelização muito grande. A gente tem até feito isso aqui na medida daquilo que a gente pode fazer e quando tiver a oportunidade de fazer melhor, faremos mais ainda, né? E apenas atento às portas que Deus abre. Então, às vezes a gente fica tão engessado, né, com a forma, com o jeito, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma. Irmãos, Jesus ainda continua abrindo portas de oportunidade nesse sentido para a evangelização. E se a gente abrir mais ainda e detalhar um pouco mais, irmãos, as portas de oportunidades para a evangelização estão na rotina do nosso dia a dia, com as pessoas que você trabalha, com as pessoas da sua família. As portas vão se abrindo, as oportunidades vão sendo dadas. E aí cabe a nós compreender essas portas abertas, porque se a porta está aberta, irmãos, é ele que abre, e se ele abre, ninguém fecha. Então, nesse sentido, a gente precisa entender. O apóstolo Paulo desenvolve isso também no Novo Testamento, quando ele coloca, né, que foi aberta uma porta, Colossenses, né, como a gente até trabalhou há pouco, né, falava sobre uma abertura de uma porta e também trazendo no sentido de evangelização. Se a gente pegar uma aplicabilidade daquilo que Jesus diz que ele é a porta, né, isso facilita ainda mais, né,
porque a oportunidade é dada por ele é a própria porta, né? Então, sempre vai desaguar no sentido de evangelização e também no sentido de salvação. Então, irmãos, pegar desse texto e trazer para um outro contexto, né? Deus vai abrir as portas de emprego na sua vida. Deus vai abrir as portas financeiras da sua vida, né? Deus vai abrir uma porta agora, aqui, irmãos, é sobre evangelização, né? E aí o contraste é justamente porque Filadélfia foi feita para ser uma porta, no sentido de uma porta aberta para culturizar, digamos assim, com a cultura grega de forma estratégica, né? Aquela região, ou seja, o que Jesus está falando é que não, a porta aberta sou eu quem faço, e a porta real não é a porta da cultura grega, mas é a porta do reino de Deus sendo aberta, e vocês são estratégicos nesse sentido de ser essa abertura, né? Entender que essa abertura de porta foi feita e vocês precisam caminhar por ela, né? Então a ideia aqui é essa. Que tens pouca força, Filadélfia não era uma igreja poderosa ou influente em termos humanos, talvez pequena em números ou recursos. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Apesar de sua aparente fraqueza, a igreja de Filadélfia era fiel em dois aspectos cruciais. Obedeciam os mandamentos de Cristo e perseveravam na sã doutrina, né? Guardastes a minha palavra. E permaneceram leais a eles, sem comprometer sua fé em face à oposição, né? Não negaram ali o nome de Cristo. Então a cidade de Filadélfia ficava às margens, aqui até resumindo, né, o que eu acabei de falar, às margens de uma importante rota comercial que ligava o Ocidente e o Oriente. Isso fazia com que as pessoas de todas as partes do Império Romano passassem por ali, criando uma grande oportunidade de evangelização. É esse contraste, aquilo que o Império Romano entendia sendo uma porta, ali nós vemos Jesus colocando, redirecionando, né, aquilo que foi feito à igreja de Filadélfia, né, para evangelizar e não simplesmente para espalhar cultura, né? Então a igreja de Filadélfia não desperdiçou essa maravilhosa porta aberta e como uma verdadeira igreja missionária, pregou o evangelho com firmeza, fidelidade e mesmo diante do escárnio da oposição daqueles que eram inimigos da obra do Senhor, a igreja de Filadélfia não negou o nome de Cristo e guardou a sua palavra. Ou seja, a igreja de Filadélfia compreende, né, que abriu-se uma porta, não no sentido cultural, mas uma porta de evangelização e eles precisavam trilhar e caminhar por ela. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, mais uma vez ele faz referência, né, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. A sinagoga de Satanás, Esmirna, né, já foi citado também. Os oponentes mais ferrenhos vêm da comunidade judaica local, que se opunham ativamente, e aí pelo contexto de época, né, ainda querendo colocar a lei, ainda querendo impor algumas coisas, né, Cristo os chama de sinagoga de Satanás porque sua lealdade espiritual estava com o adversário. Cristo promete que esses oponentes serão humilhados, né, e forçados a reconhecer publicamente a verdade. A ideia ali, irmãos, se a gente pensar num primeiro momento, eis que farei que alguns dos que são sinagoga de Satanás, uma expressão forte, né, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, né? A impressão que dá é que Jesus vai acabar com eles ali naquele momento, né? E a gente fica esperando sobre isso, né? Poxa vida, agora, né? Jesus vai detonar aí com os judeus ali, que se dizem judeus e não são, né? E aí ele coloca, eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés para ver o quê? Que eu te amei. Ou seja, o que Jesus vai colocar para eles verem é justamente o amor de Cristo sobre os seus. Olha o que Jesus faz, né? E como o amor de Jesus nesse sentido aqui quebra, né? Quebra todo tipo de, até aqui, de contraste ou rivalidade em alguma medida, né? Apesar de utilizar os termos fortes, nós vemos que aquilo para o qual vai desaguar é justamente para eles verem que o amor derramado de Cristo está sobre a sua igreja, né? O amor de Deus em nós através de Cristo. Então, é uma promessa de vindicação divina para os fiéis. Seguindo, irmãos, eis farei que alguns que são, acho que aqui está o mesmo termo, né? Olha aí, ficou duas vezes, duplicou. Vamos para o outro. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro,
para experimentar os que habitam sobre a terra. Guardasse a minha palavra da minha perseverança, né? A igreja que foi fiel em perseverar na palavra de Cristo, imitando sua própria paciência e resistência ao sofrimento, ou seja, guardando, perseverando, ainda permanecendo fiel, mesmo com as investidas daqueles que se diziam judeus e não eram, e mesmo com as investidas também culturais, a própria pressão do Império Romano, como era, né, no contexto de todas as igrejas. Também eu te guardei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, aqui, né, alguma divergência ou outra, né, com relação à tradução, mas a hora da aprovação é um período de intensa tribulação. A promessa significa que Cristo preservará a igreja através ou na provação, né, capacitando-a a perseverar e não sucumbir à fidelidade da igreja recompensada com a proteção de Deus em meio às dificuldades. Tem um comentário ali do Hendricks. A promessa não é de fuga, mas de fidelidade sustentada por Deus durante a provação. Então, nós, irmãos, muitas vezes nós queremos fugir, né, da provação, não queremos passar sequer por ela, né? E aquilo que Jesus promete é que ele estará conosco, né, em meio ou passando pela tribulação. Então, aquilo que muitas vezes é prometido, né, em outros contextos, que crente não sofre, que crente não pode ficar doente, que crente não pode passar por dificuldade, né, nós vemos que não é a realidade, né. Eu gosto de falar nesse sentido, lembrando, né, dos amigos de Daniel, né, que Jesus não livra da fornalha, né, mas Jesus livra na fornalha, né, porque ele estava lá, não deixou com que eles não passassem pela fornalha, mas triunfou por sobre a fornalha, né? E aí demonstra ainda mais o poderio, a grandeza, a autoridade de Cristo sobre as provações, inclusive das nossas vidas, né? Se a gente pegar como um ponto de aplicação, sofrer pelo Evangelho deveria ser motivo de glória, irmãos. Sofrer por causa do nome de Cristo deveria ser um motivo para que a gente compreendesse que estamos sim no caminho correto. E se estamos no caminho correto com aquele que é correto, é óbvio que a gente vai andar, né, na contramão do mundo. E aí as provações, as tentações, as dificuldades, elas começam a vir. Aí Jesus não nos tira desse mundo, como foi a oração sacerdotal, mas ele nos livra nesse mundo, ele nos deixa ainda no mundo, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui no próximo slide, aqui. A palavra grega usada nesse versículo para falar da proteção do Senhor é a mesma aplicada na oração sacerdotal de Jesus, pedindo que o Pai não retirasse seus seguidores do mundo, mas que os livrasse do mal. Então a declaração eu te guardarei na hora da aprovação, né, não implica na ideia de retirada da aprovação, mas de preservação na provação, ou seja, Deus não nos livra da aprovação, mas passa conosco e nos livra em meio à tribulação e em meio às dificuldades. E aí, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, né? A declaração aqui da iminência da vinda de Cristo, seja em juízo ou providência histórica, isso aqui não se refere tão somente, né, à segunda vinda, no sentido de venho sem demora, né, mas a algo que Jesus poderia fazer naquele momento. Serve como um alerta e um estímulo à vigilância. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa, né? O que eles tinham era sua fé, sua fidelidade à palavra e a perseverança. A coroa simboliza aqui a recompensa da vitória e da glória eterna. O chamado é para que permaneçam firmes a fim de receber a plenitude da herança prometida. E aqui a gente vê, irmãos, aquele misto, né, que eu sempre falo de soberania de Deus, responsabilidade humana, e isso a gente vai caminhar aí por toda a Bíblia, né? Em alguns textos nós já temos a coroa, seu nome já está, e de repente em outros, cuidado para que ninguém tome da tua coroa. Ou seja, Deus é soberano, Deus já tem os seus, mas ao mesmo tempo nós temos responsabilidades reais, nós temos uma vigilância real e nós precisamos viver numa perseverança real, porque achar que porque Deus é soberano não precisamos fazer nada, não é essa, né, a vida do cristão. A vida do cristão é de constante vigilância e perseverança diante das dificuldades. Ao vencedor, faloei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. E aqui
O termo coluna no santuário significa ter um lugar seguro, permanente e honroso na presença de Deus, na eternidade, uma posição de estabilidade e distinção. A garantia de jamais sairá assegura a segurança eterna e a comunhão ininterrupta com Deus. O que está desenvolvendo aqui? De coluna, né? No santuário, e aí a gente lembra do contexto da igreja de Filadélfia, terremotos, muitas dificuldades, ou seja, mesmo em meio aos terremotos, mesmo em meio às dificuldades, você sustentar uma coluna em meio a terremoto é difícil, né? Mas o que Jesus coloca é justamente que você ser uma coluna no santuário, que vocês têm uma segurança que não diz respeito aos terremotos dessa vida, às dificuldades do aqui e agora, mas você tem uma coluna no santuário. Vocês são coluna onde vocês estiverem, independente se o santuário em si está de pé ou não. Nós precisamos estar em pé como igreja do Senhor. E aí jamais sairá, lembrando do contraste, porque eles saíam sempre por medo do terremoto, né? Às vezes ficavam fora dos lares, às vezes pousavam, né, em campo aberto, justamente por causa de medo de mais um terremoto vir e destruir ali a cidade. Então o que Jesus faz é esse jogo de palavras para assegurar para eles que aquilo que eles mais temiam em Cristo, Cristo dava garantia, porque as coisas não dizem respeito com o aqui e agora, mas naquilo que seremos por toda a eternidade. Então as 3 inscrições, Cristo promete gravar sobre o vencedor o nome do meu Deus, que indica que o vencedor é propriedade exclusiva de Deus, é aqui as promessas, né? O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, indica que o vencedor é cidadão da cidade celestial, a consumação do reino de Deus, e o meu novo nome, né? Indica uma profunda e íntima relação pessoal com Cristo em sua glória. Essas inscrições são símbolos de identificação, posse e segurança eterna no reino de Deus. O que é que Jesus coloca para a igreja de Filadélfia? Que permaneceu fiel, que continuou guardando a palavra de Cristo. Ele coloca que vocês continuem dessa forma, perseverem, permaneçam, porque a vida de vocês está em Deus. O nome de vocês está lá, o nome da cidade está lá e o meu novo nome também estará lá nessa a comunhão, né, digamos assim, que deságua na eternidade. E aí, uma frase do LED: Cristo sela sua igreja fiel com o seu próprio nome, garantindo comunhão eterna com ele. E aí, aquela fala final, né, como de todas as igrejas, né? Isso aqui até nem coloquei mais explicação, né? Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembrando que aqui o termo as igrejas, não no sentido só das 7 de Apocalipse, mas todas as igrejas em todos os tempos até a vinda de Cristo. E aí a nossa conclusão: Cristo exalta a fidelidade e não a força numérica. A fraqueza não impede a frutificação espiritual. Lembrando que Filadélfia era uma igreja numericamente fraca, mas aos olhos de Deus fiel, e isso era o que mais importava para Cristo. A porta que Cristo abre, ninguém fecha. Ele soberanamente conduz a história e a missão, ou seja, a missão é dele, é dada por ele, e o nosso papel é compreender as portas que Cristo abre nesse sentido de evangelização. Aqueles que permanecem firmes terão estabilidade eterna. Cristo é a nossa segurança em tempos incertos. Nossa identidade está selada com o nome de Deus, pertencemos a Jerusalém celestial. Ou seja, o que Cristo mostra para a igreja de Filadélfia é: olhem para a eternidade. Não olhem para os terremotos do aqui e agora, não olhem para a sinagoga de Satanás, para as pressões culturais, mas olhem para a porta aberta de evangelização, porque aqueles que vocês conseguirem levar, aqueles que vocês conseguirem evangelizar, estarão também com o nome junto com vocês na Nova Jerusalém. Amém, irmãos? Que Deus assim nos abençoe com mais esse estudo.